Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que a gente dá início a mais uma palestra do Observatório de Bioética e Justiça, que é mantido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Antes de começar, antes de tudo, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal e curtam essa live, para que a gente possa aumentar o nosso alcance e visibilidade. Eu quero agradecer a professora Carla Bertoncini e ao professor Luiz Geraldo pela coordenação do projeto, e também já queria aproveitar para agradecer aos palestrantes de hoje por terem aceito tão gentilmente o nosso convite. Então, hoje os nossos palestrantes vão ser a professora doutora Fernanda Scheffer e o professor doutor Federico Glitz. Fazendo uma breve leitura do currículo dos dois, a gente tem que a professora Fernanda é pós-doutora em bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, com doutorado sanduíche nas universidades do País Basco e Universidade de Deusto, na Espanha. Ela também é mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O professor Federico, ele é pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias pela Universidade de Reggio Calabria, na Itália, É doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e é mestre em Direito das Relações Sociais também pela Universidade Federal do Paraná. Os professores vão conversar com a gente sobre o livro que eles estão lançando como coordenadores. A gente está falando da obra Telemedicina, Desafios Éticos e Regulatórios, que já está disponível para venda no site da Editora Foco e conta com 14 artigos de importantes pesquisadores sobre a temática. Então, gostaria de passar a palavra aos professores para que eles iniciem a exposição. Olá a todos. Na pessoa do Leonardo, eu agradeço o espaço e o convite aqui para poder conversar sobre um tema que é um tema que ganhou espaço nos anos de pandemia, mas que não é um tema novo, né? As tecnologias estão aí há mais de 30 anos disponíveis. É lógico que com o grande desenvolvimento da internet nos últimos anos e das grandes redes, o uso da telemedicina se popularizou, e na pandemia confirmou uma máxima que talvez já tivesse tido espaço para confirmação, que é que a telemedicina veio para ficar e é uma realidade, e no momento, sim, não há perspectiva de retorno. Então, a telemedicina ela enfrentou, sim, em especial da categoria médica, muita resistência por longos anos, porque justamente se estabelece que o padrão ouro do atendimento médico é o atendimento com o paciente presente. Então, muitos médicos questionavam como é que a medicina poderia ser medicina sem o contato pessoal com o paciente, sem essa proximidade. Isso nos leva também a um questionamento, que é um questionamento importante, é se a telemedicina e as suas modalidades aproximam ou afastam o médico do paciente. Por que eu estou colocando essa questão? Porque justamente ao longo do século XX, com as redefinições dos conceitos de saúde, de doença, com o desenvolvimento dos direitos de personalidade, com o reconhecimento da autonomia como um direito fundamental, nós discutimos muito a questão da preservação da autonomia do paciente, como essa autonomia se manifestaria na relação médico-paciente. Então, sempre falamos aí, em especial, né, no final do século XX, no início do século XXI, sobre a tal da humanização da medicina, que é um termo que eu particularmente eu acho esquisito, acho estranho, e talvez não tenha um termo melhor para definir isso, mas é o que se fala, porque, assim, a medicina nunca deixou de ser humana, né? Até porque o principal objeto da intervenção médica é o ser humano. Mas, como ela tinha se tornado muito tecnicista ao longo do século XX, o médico tinha se distanciado do paciente. O que significa isso? A atenção médica estava na doença, não no doente, a atenção estava na técnica e não
no diálogo, e a conversa que se estabelecia entre médico e paciente era uma conversa do mínimo necessário para diagnosticar, curar e tratar. E, de repente, então, surgem essas tecnologias que cada vez mais interferem ou se apresentam dentro da relação médico-paciente. Então, a pergunta é, será que essas tecnologias vão continuar dando espaço à autonomia do paciente? Ou será que nós vamos ter um retrocesso com relação a isso? Mas digo mais, não estamos mais falando só de autonomia do paciente, nós estamos falando também de autonomia médica. Porque quando a gente fala, por exemplo, quando nós falamos de algoritmos, o uso de algoritmos para diagnosticar, etc., qual vai ser a ingerência do médico ou até qual vai ser a confiança do paciente no médico que não usa uma tecnologia ou que não confia na resposta dada pela tecnologia. Então, nós estamos hoje fascinados e muito interessados nesse conjunto de novidades que as tecnologias trazem, mas, de fato, nós temos aí muitas perguntas ainda não respondidas. Então, a nossa conversa de hoje vem justamente para apresentar um livro que eu e o professor Frederico organizamos sobre telemedicina. Então, o foco dele é desafios éticos e regulatórios. Para quem tiver interesse, o Leonardo já colocou ali, entra no site da Foco e usa ou o cupom Fernanda20 ou Frederico, Frederico 20 teu? Sobrenome, Glitz20. Ou Glitz20, vocês vão poder fazer compras em todo o site da editora Foco com 20% de desconto. Mas para além de fazer o jabá aqui, vamos entrar no tema, né, Frederico? Senão eu fico aqui enrolando, enfim. O nosso livro, ele vem nesse contexto, então, de um pressuposto básico. Qual é? Não há conceitos certos. A gente mal sabe definir o que é telemedicina, o que é telesaúde. E o que nós vemos nas normas que estão sendo publicadas, tanto as normas éticas quanto as normas jurídicas, as normas internacionais, isso nunca foi muito bem delimitado. Então, a nossa obra, ela parte de um texto meu, inclusive, que é sobre conceituação. Conceituar é preciso. E por que é preciso conceituar num cenário que é tão dinâmico e tão em que o progresso e que as modificações acontecem tão rapidamente? Justamente por isso, porque a gente precisa saber o que está sendo liberado em nome da segurança jurídica. Né? Até porque vocês viram que algumas empresas fizeram altos investimentos durante a pandemia para disponibilizar os atendimentos via telemedicina. Então, o que a gente pode estabelecer aqui no começo da nossa conversa? Nós estamos falando de um grande gênero que se chama telemática em saúde. Telecomunicação e informática aplicada à área de saúde, e não é só a medicina, né? Outras categorias profissionais não só autorizam, como também utilizam essas modalidades. Então, a telemática em saúde, ela se caracteriza pela aplicação conjugada desses meios de comunicação informática às atividades sanitárias destinadas ao grande escopo da saúde, promoção, prevenção e cura. E aqui nós estamos falando tanto da saúde individual quanto da saúde coletiva. Então, essa confusão conceitual em termos de segurança jurídica, ela traz esse prejuízo. Enquanto nós não temos bem delimitado o que significa cada coisa, cada conselho profissional regula do seu jeito, ou como acha, ou conceitua da forma como acha que tem que conceituar, e as coisas parecem, então, não se encaixar muito bem diante dessa falta de uniformidade. Então, a primeira coisa que a nossa obra buscou foi uniformizar conceitos. E a partir daí, então, nós podemos definir as duas grandes espécies, telesaúde e telemedicina. Telesaúde é um termo que é utilizado para dar significado a todas as ações de medicina à distância voltadas à prevenção de doenças, medicina
preventiva, educação de profissionais de saúde, coleta de dados sanitários, mas sempre no sentido coletivo, ou seja, quando nós falamos de telesaúde, nós não estamos falando de pacientes individualizados. E olhem como a confusão é importante, porque agora, recentemente, né, final de maio, o Conselho Federal de Medicina regulou a telemedicina e 2 semanas depois, o Ministério da Saúde regulou a telesaúde. E se vocês forem ler, os dois têm exatamente o mesmo objeto, ou seja, né, um está falando de telesaúde e o outro de telemedicina. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando se manifestou sobre o uso dessas modalidades durante a pandemia, falou em telesaúde. O Ministério da Saúde falou em telemedicina, o que virou depois a lei da telemedicina durante a pandemia. Então, assim, por isso que a gente pode partir desse pressuposto. E, então, enquanto a telesaúde não trabalha com pacientes individualizados, identificados, é voltada à educação, ou a dados coletivos, ou saúde coletiva, a telemedicina é o contrário. A telemedicina vai usar as suas modalidades, para pacientes individualizados, identificados, etc. Então, nós temos os casos bem delimitados, e daí, inclusive, a própria importância da LGPD, ou da proteção de dados que vão circular nesses mecanismos. Então, dentro da telemedicina, nós vamos ter, por exemplo, teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia e cirurgia robótica, recentemente também reguladas pelo Conselho Federal de Medicina, teletriagem, aqui depois, se sobrar um tempinho, a gente até pode falar de health bots, telemonitoramento, teleorientação, teleconsultoria, telepatologia, a teleradiologia, que já está regulada desde 2014 pelo próprio Conselho Federal de Medicina, ou home care, que é uma espécie de televigilância, e assim por diante. Então, a gente pode passar aqui a noite enumerando modalidades, inclusive aplicativos que talvez vocês tenham no próprio celular, que são aplicativos que fazem monitoramento de saúde e coleta de dados de saúde, ingressam aqui também, né? Então, a telemedicina, nesse cenário, nos últimos anos, ela se apresentou sempre como uma grande promessa, não só uma promessa para a saúde individual, mas também para a saúde, em termos de saúde coletiva, ou seja, grandes especialistas conseguem oferecer atendimentos a pessoas, a pacientes, aos quais antes eles não tinham acesso, aos quais pela distância, pelo custo, enfim, eles não conseguiriam dar esse assessoramento. E como eu falei, a pandemia, então, veio e falou o seguinte: olha, dá para fazer telemedicina, uma telemedicina de qualidade, né? Só que telemedicina não se faz por WhatsApp, né? Isso é uma coisa que a gente precisa também deixar bem definida aqui. A telemedicina, ela exige mecanismos, softwares, etc., que garantam, em especial, a segurança de dados que estarão rodando nessas modalidades. Então, a medicina veio para ficar, está regulada pelo Conselho Federal de Medicina, ontem regulada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Outras categorias já permitem o uso de teleconsultas, enfim. E, diante de tudo isso, várias perguntas ficaram abertas. E daí eu acho que eu posso aqui, já falei bastante, passar a bola para o professor Frederico. Professor Frederico, questões contratuais, por exemplo, como é que elas se resolvem? O médico bateu o olho, não consegue diagnosticar por vídeo, ele precisa do paciente presente, porque a imagem não está clara, a imagem não está precisa, o equipamento que o paciente tem não é um equipamento que permita uma imagem de definição boa. Ele chama o paciente para o consultório, mas o paciente mora lá no outro lado do Brasil, lá no norte e nordeste, não tem como vir. Ele pode cobrar essa consulta? Então, né? A consulta e esse é só o primeiro dos problemas, né, Fernanda? A gente tem a questão, você foi fazendo até o trajeto natural que eu esperaria que você fizesse, mas assim, a questão que me ocorre, por exemplo, hoje toda aquela discussão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou não nessas relações do médico com o paciente, mas para além disso, também a questão da publicidade, né, que
que é um tratamento que a gente tem. A grande verdade é que a estrutura vem se alterando, né, as condições de desenvolvimento do serviço vêm sendo incrementadas pela tecnologia, e no fim das contas a cabeça continua analógica, né? E você deu só um exemplo, né? O exemplo da consulta em si, da duplicidade do período de tempo necessário para fazer aquele ato único e o diagnóstico, né? Agora, eu fico pensando aqui, por exemplo, a própria questão das jurisdições que vão se sobrepor, né? Então, por exemplo, dos conselhos de onde está o paciente e o conselho de onde está sediado em tese o médico. E, claro, também tem que puxar a sardinha para esse lado, a questão até mesmo da internacionalização de tudo isso, né? Porque se a gente parar para olhar como está sendo regulamentado isso, a gente vê que ainda é um pensamento, apesar de a gente falar de um, não querendo aqui fazer publicidade para nenhuma companhia, mas de um mundo sem fronteiras, né? Uma prestação de serviço sem fronteiras aqui, a gente acaba vendo que o pensamento ainda é um pensamento de localização, é territorial, é um registro, é um controle pensado de forma analógica. Não que ele não tenha que existir, mas ele precisa ser repensado também nesse aspecto. E no nosso livro tem um artigo meu, inclusive, que é tentando extrapolar isso, né, levar isso para o ambiente internacional, e de outro fenômeno que a gente percebeu muito na pandemia, a reformulação da vida das pessoas, né? As pessoas passaram a aproveitar esta oportunidade. Então, de um lado, o prestador de serviço, aqui o médico podendo exercer a sua atividade de qualquer lugar, né, em tese, e aí com as dificuldades da jurisdição que a gente falava antes, e o paciente também em qualquer lugar. Então, em tese, eu poderia passar a continuar tendo o meu tratamento, as consultas que eu precisaria realizar, enfim, mas eu não precisava estar mais na mesma cidade que o meu médico me atenderia, né? Fora, para não falar o que a bibliografia sempre cita, né, como as grandes referências, a possibilidade de especialistas mundiais atenderem aquele seu caso, ou eventualmente de lá em um rincão da Amazônia, um atendimento médico de excelência para aquela pessoa que leva, sei lá, 30, 40, 50 minutos de lancha para poder chegar no primeiro porto, né? Na verdade, ele pode receber um atendimento imediato, passa a ser imediato a partir da lógica da tecnologia. Mas, claro, passa pelos dados, passa pela existência e a disponibilização desses acessos. E aí outros receios que surgem são justamente a captação desses dados, a intervenção de hackers, bugs, o bloqueio, a variação de sinal no momento em que está acontecendo, por exemplo, uma telecirurgia, e aí a situação passa a ser mais não passa a ser só mais um controle da técnica médica, da análise da culpa, a responsabilidade, etc., mas até mesmo de eventuais riscos decorrentes da própria tecnologia, né? E isso, de volta, né, fechando o ciclo, reflete no consentimento, né? Aqueles consentimentos genéricos, de atendimentos de 15 segundos, né? E agora uma vulnerabilidade que não é só mais a vulnerabilidade técnica, médica, uma vulnerabilidade eventualmente tecnológica. E não só do paciente, também do médico, né? Que eventualmente não domina aquela técnica, ou melhor, não domina aquela tecnologia, né? Que eventualmente vai precisar fazer o uso dela, para ele também vai acabar imposta a situação, né? É uma situação que no fim das contas vai acabar se colocando como uma opção, uma opção do paciente, ele pode tratar, e se o médico começar a dizer, não, disso eu não atendo, isso eu não faço, ele também eventualmente acaba tendo a sua atuação muito restrita, né? Eventualmente até sendo questionável se isso não seria uma negativa de atendimento, inclusive. Então, assim, o que a gente percebe é que a tecnologia, eu não gosto muito dessa expressão, mas é aquela noção da disrupção, né? Enfim, ela traz uma bagunça nos conceitos, e se a gente não organizar tudo certinho, não vai dar certo. E como que é organizar tudo certinho aqui? É, como você disse, começar do princípio, conceituando, e começar a entender que isso que a gente está falando de telemedicina não é só uma questão que passa pela análise, e pelas considerações puramente éticas, mas elas vão passar pelo contrato, pelo consumo, pela LGPD, pela questão internacional. E isso por enquanto, né? Porque outro dia ainda se falou, né, de uma primeira consulta médica realizada no espaço, né? Então, assim, a gente está
tá ampliando aqui as possibilidades, e eventualmente até isso a gente vai ter que falar, né? Então é um pouco, como eu falo no artigo, né, um pouco do retorno aos Jetsons, né? A gente tá voltando aos Jetsons. E o que é mais interessante, né, Frederico, é que o que vem de regulatório não está servindo para fechar essas lacunas. As lacunas continuam abertas e continuam com respostas muito imprecisas. Então, quando o médico nos consulta, né, posso implementar a telemedicina no meu consultório? Quais são as consequências? É lógico que a gente consegue dar direcionamentos, mas os direcionamentos são direcionamentos hoje com os ordenamentos que nós temos, né, e não com normas precisas e específicas para essas situações. Você colocou uma questão que até eu acho importante a gente lembrar, que a própria regulação feita pelo Conselho Federal de Medicina, e até não poderia ser diferente mesmo, né? O Conselho regula a relação com o paciente no Brasil e com o médico no Brasil. Né? E você bem pontuou que nós podemos estar falando de um paciente que está fora do Brasil, consultando com um médico em território nacional, ou vice-versa. E daí nós vamos ter que buscar, sim, as normas de direito internacional privado, que você faz muito bem no teu artigo, para resolver essas situações. Né? Com relação ao território brasileiro, nas relações privadas, nós temos o próprio artigo do professor Antônio Carlos Effin e da Amanda de Meirelles Villar, trata muito essa questão da prestação contratual online, né? Como é que o Código de Defesa do Consumidor incide nessa relação e quais são os reflexos dessa incidência nessa relação, ainda que médicos sustentem, né, o Código de Ética Médica firme, que por ser uma relação personalíssima, não é uma relação de consumo, que a medicina não pode ser exercida comercialmente, etc., a realidade é que os tribunais quase que unanimemente reconhecem que a relação médico-paciente, exceto o SUS, né, é uma relação que se submete ao Código de Defesa do Consumidor. E agora ela ganha um novo ambiente, que é o ambiente digital. Né? E para além de pensar, e também acho que é outro fator importante, as pessoas associam muito a telemedicina, porque isso foi o que foi mais presente durante a pandemia, meramente a teleconsulta, né? Quando, na verdade, telemedicina é um termo muito mais amplo que vai englobar vários atos médicos de diferentes dimensões. Então, né, a Rafaela Nugaroli, no artigo dela, aborda muito bem a questão da telecirurgia e da cirurgia robótica. Né? Como é que vai funcionar o consentimento para esses atos? Né, você pontuou, então a gente já não está falando só de um consentimento para ato médico, mas um consentimento que vai além disso, que é o consentimento para tratamento de dados, que também é uma questão muito bem abordada pelo Felipe Medon também no artigo dele. E além disso tudo, né, Fernanda, parte da atividade que eventualmente possa ser desenvolvida do ponto de vista empresarial, né, como aborda a professora Karen Mancia. Então, assim, você vai tratar temas que são, obviamente, não submetidos à mercancia, mas outros, como, por exemplo, você mesmo mencionou no seu celular, deve ter um aplicativo aí que te contabiliza alguma coisa e que te oferece outras, inclusive. E cito um exemplo bem bobinho aqui, o aplicativo do banco. Você faz uma aquisição, eu fiz uma aquisição num hospital veterinário e na sequência me veio uma informação, o aplicativo me indicando um plano lá do próprio banco para que eu pagasse um seguro qualquer, enfim. Então é esse tipo de raciocínio, que obviamente está usando dados que estão sendo explorados para fim de publicidade, né? E isso dentro desse contexto geral aqui de saúde, né? E essa até foi uma questão muito interessante que apareceu também na Newsweek, lá em 2020, no primeiro ano da pandemia. Eles perguntaram para os americanos: você abriria a mão dos seus dados em nome da saúde, proteção da saúde coletiva, ou seja, você informaria a sua geolocalização para evitar aglomeração? A pergunta era mais ou menos essa. E a grande maioria diz que não, que imagine que isso feriria, né, mortalmente a privacidade. Mas se você for olhar, na maioria deles tem o quê? Estão com um smartwatch no pulso, estão respondendo o BuzzFeed, lá aqueles questionários do BuzzFeed no Facebook. Então, quer dizer,
para fins de redes sociais, nem se lembra o que é privacidade, se está ali se despindo da privacidade de uma maneira absolutamente irrefletida e irracional. Agora, para fins de auxílio de autoridades, né, para as autoridades fazerem um determinado controle diante de uma emergência sanitária, não estou falando de controle, como é na China, estou falando diante de uma emergência sanitária, daí não, daí a minha privacidade prevalece. Então, essa relação também com a privacidade é uma relação que hoje nós vivemos um paradoxo muito importante, né? Nunca se quis tanto privacidade e nunca se dispôs tanto dela tão facilmente. E a utilização, por outro lado, dessa ausência de seleção, digamos assim, da privacidade, né, para alimentar a inteligência artificial, né? Então, você, ao mesmo tempo que diz, não quero dizer aonde estou para fins de saúde pública, de política pública, autoriza ali a tua seleção para que naquele determinado lugar te notifique de publicidade qualquer, de uma campanha qualquer, ou de preços menores, enfim. E indo além, né, na questão da inteligência artificial, inclusive, o viés que isso vai ter, né, que é um pouco do que você acabou de mencionar, um viés de controle ou não, de política, enfim. E aí acho que uma boa referência é, claro, o texto do Malheiros no livro. Sim, desculpe, do Faleiros. Tá trocando os autores. Troquei o Moura com o Faleiros, do Moura Faleiros, sobre inteligência artificial, né? E essa questão, até mesmo desse viés que vai adquirir essas decisões com esses consentimentos e com a privacidade sendo posta, né? Então, assim, o que a gente acaba percebendo é que, no fim das contas, a datificação da vida, a digitalização da vida, para além das redes sociais, para além das discussões sobre os dados no sentido mais amplo, ela acaba também refletindo em aspectos tão próprios, né, tão pessoais e personalíssimos, que a própria LGPD trata como dados sensíveis, né? E aí os vieses que isso pode trazer, ou as discussões que podem trazer de, por exemplo, o controle, como você falou de geolocalização, mas eventualmente bloqueios, por exemplo, dadas características de saúde, né? Então, o preço, por exemplo, que hoje em vários momentos definido por onde você está e pelo tipo de aparelho com o qual você acessa aquela informação, pode eventualmente ter mais um filtro, né? O filtro de se você tem alguma predisposição ou não, ou se você eventualmente costuma utilizar muitos serviços de saúde ou não, e assim sucessivamente. Você acaba, os teus dados eventualmente sendo usados contra você mesmo nesse sentido. E já são, né, Frederico? Até porque se você pegar, por exemplo, né, as grandes capitais aí, todas elas estão com aplicativos de vacina. Né? Então, ali já consta o teu atendimento. Aqui em Curitiba nós temos o Saúde Já, e ali tem informações não só das vacinas, mas de qualquer atendimento que você tenha tido no SUS. Né? E daí vem a pergunta, para onde estão indo esses dados, como é que está sendo feito o tratamento, quem é que está tendo acesso. As coisas ainda não estão esclarecidas de uma maneira suficiente para a gente falar nessa proteção de dados sensíveis, e isso me leva também à questão da própria inclusão da telemedicina no SUS, que é uma questão que foi muito bem abordada também pelo artigo do desembargador João Gebran Neto e do Rudy Roman, que abordaram essa inserção da telemedicina no SUS. Me parece, telemedicina não é novidade no SUS, o SUS já tinha programas de telesaúde lá atrás, de telemedicina também, já tinha parcerias, por exemplo, com hospitais como o Albert Einstein, que já fazia alguns atendimentos via ProSUS, utilizando modelos telemáticos, enfim. E na pandemia, né, não posso deixar de falar da pandemia, estou sempre voltando no assunto, mas, por exemplo, a questão da teleconsulta funcionou em algumas capitais também muito bem, ou seja, algumas capitais conseguiram implantar a teleconsulta ou a teleorientação muito rapidamente, né, via telefone mesmo, não estou nem... quando a gente fala em telemática, às vezes as pessoas imaginam grandes equipamentos, sofisticados equipamentos. Não, o telefone é um meio telemático de se fazer o atendimento.
Então, a teleorientação para evitar também que a pessoa se deslocasse da sua casa contaminada ou com risco de contaminação também foi importante. Então, nota-se também hoje, ainda mais com a recente publicação da portaria do Ministério da Saúde, também um movimento dentro do SUS de modernização, que é também necessário para evitar algumas situações como a gente teve, né? Fura-fila. O fura-fila existiu porque nós temos unidades de saúde que não estão informatizadas. Né? Então, eles faziam um registro, ao final do dia, um registro que, durante o dia, foi todo manual, para depois ser inserido no site do Ministério da Saúde. Né? E isso, obviamente, fez com que pessoas notassem essa falha de fiscalização e conseguissem furar a fila. Inclusive com a notícia de condenação, né, de uma determinada pessoa que teria tomado todas as vacinas, enfim, não sei quantas doses, e que teria sido recentemente também punida em razão disso, mas é um caso de fato, e ela expressamente anunciou, inclusive, né, publicamente anunciou que existia em tal lugar esta falha e que ela se beneficiou, enfim, usou essa falha para isso. Né? Então, eu acho que o artigo do Dr. Gebra e do Dr. Romo, eles abordam muito bem essa questão também da percepção da utilidade da telemedicina dentro do Sistema Único de Saúde. Como é que nós precisamos investir e quais são as políticas hoje existentes, inclusive de financiamento. Recentemente também nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que também prevê um programa de informatização de UBSs em zonas rurais, que é como eu falei, é uma necessidade, por quê? Porque hoje todos os registros do SUS são feitos eletronicamente, não se faz mais acompanhamento de registro apenas manual, e o que nos leva, inclusive, à questão dos prontuários eletrônicos, né? A necessidade de proteção dos dados que constam em prontuários eletrônicos. E aí me ocorre duas coisas, sabe, Fernanda? A primeira, a questão propriamente dessa prova, né, do prontuário, como que ele vai ser disponibilizado efetivamente para o paciente, quando necessário, ou eventualmente em razão de algum pedido judicial, etc. Mas eu iria até um pouco além, a própria você falou assim, eu estou sempre retornando à pandemia, né? Mas a pandemia, o que ela fez? Essa ruptura num modo de pensar, para mim é mais isso, né? Então, talvez ali até o ano 2019 a gente estava pensando de uma forma, trabalhando de uma forma, educando de uma determinada forma, e esse é o ponto que eu quero entrar. E a partir de um determinado momento, a gente teve que puxar um freio de mão, dar uma corrigida e passar, no nosso caso, né, na área de direito, até mesmo a educar à distância. E aí, os constantes exercícios de autocrítica e de tentativas e erros de fazer acontecer, né? E eu fico só pensando assim, se eu falava para os meus alunos, por exemplo, que eram formandos normalmente, que eles sairiam e enfrentariam um mercado para o qual eles não necessariamente estariam preparados, do ponto de vista, por exemplo, de relacionamento, do ponto de vista de administração, do ponto de vista de até marketing, digamos assim, agora se coloca um outro desafio, né? E não só, claro, para os estudantes de direito, mas também para os estudantes de medicina, que é estarem sendo formados de uma forma analógica, eventualmente pegaram uma transposição do analógico para o digital na transmissão, mas o mundo vai ser digital. Então, em que medida essa educação também vai ser feita e como que esse treinamento vai ser feito? E aí eu fico imaginando o descompasso, né? A gente vê isso na nossa profissão, tanto como advogado como professor, do descompasso como a tecnologia gerou um degrau, né, e que alguns dos nossos colegas eles acabam ficando para trás, né? Eles não conseguem atuar nisso. E do ponto de vista, me parece, da telemedicina, isso vai ser ainda pior, porque se o professor, se saber projetar um vídeo e usar um PowerPoint já é um desafio suficiente para certas pessoas, imagine o que será utilizar outros níveis de ferramenta, com outros níveis de complexidade, inclusive do ponto de vista de explicar o paciente, para o paciente, né, os riscos, enfim, os dados que ele precisa consentir, para determinadas gerações que ainda não estavam acostumados a fazer isso, que vão precisar fazer isso. Então, um ponto que precisa ser pensado também é como o
treinamento para tudo isso vai acontecer. E aí eu diria que não é só da medicina o problema, né? É o problema de todos nós, né? De todas as áreas. E isso me leva novamente também à questão do consentimento que falamos ainda há pouco. Né? Se o paciente, muitas vezes, numa consulta presencial, ele já não entende o que o médico está explicando, né? Será que os termos de consentimento hoje que nós temos são termos de consentimento que dão conta dessa realidade educacional e tecnológica? O Adriano Godinho e o Igor Mascarenhas abordam muito bem essa questão desse processo do consentimento esclarecido para procedimentos de telemedicina. Porque, como eu falei, a gente começa com o problema contratual ali. Será que se eu colocar um avisozinho antes da consulta, olha, essa consulta será cobrada independente de gerar um diagnóstico ou não? Será que é suficiente? E junto com essa questão também do consentimento do paciente, você colocou muito bem a questão do risco, né? Nós estamos falando de dados sensíveis. Todo dado de saúde é dado sensível e, portanto, precisam de proteções especiais. E, então, o Renan Siqueira e o Silvio Guide também, no artigo deles, abordam muito bem essa questão dos incidentes de segurança na telemedicina. E nós tivemos recentemente, no próprio Ministério da Saúde, nós tivemos vazamento de dados de mais de 240 milhões de pessoas, o que significa que nós tivemos vazamento de dados de pessoas vivas e de pessoas mortas. De toda a população brasileira. 12, né, milhões de brasileiros. E acho que a gente já está avançando no horário, mas eu não podia deixar de falar, como falamos do sistema único, temos que falar também do sistema privado, como é que a telemedicina se apresentou dentro dos planos de saúde, que é o tema, então, abordado pelo Gabriel Schumann, sobre a cobertura de telemedicina dentro da questão da assistência privada, mas não só, eu vou fazer outra inter-relação, e voltando aqui ao artigo também da Karen Borio, sobre health techs, porque também sobrou um espaço para elas, né, durante esse período, ou seja, ali nós tivemos, como a ANS não se manifestou muito claramente, se ia autorizar, se não ia, ela falou assim, olha, cada um faz o que quiser, né, eu não preciso mudar a forma de remuneração, porque a teleconsulta já está prevista dentro do rol de procedimentos, enfim, então não preciso mudar nada em termos de regulatório, mas a adesão à telemedicina, cada operadora fará se quiser ou não. O que deixou um espaço muito grande para as health techs se apresentarem também. E as health techs, então, se apresentaram para quem? Para aquele público que tem uma condição financeira para pagar uma teleconsulta, para não precisar depender do SUS nesse período, mas que não tem para pagar uma mensalidade de plano de saúde. Então, as health techs também se desenvolveram muito nesse período e também estão num problema aqui de limbo regulatório, né? Porque a regulação que a gente tem para health tech, para startups hoje no Brasil, não é uma regulação que dá conta desse tipo de atividade. E, por fim, né, eu não poderia deixar de falar aqui do artigo da colega Luciana Dadalt, que escreveu sobre um tema que nós duas gostamos muito, que são os temas dos cuidados paliativos e como os cuidados paliativos podem se manifestar por meio telemáticos, ou seja, né, as questões de telemonitoramento, a própria comunicação. Nós tivemos também, durante a pandemia, a aprovação de uma lei que garantia a pacientes que estavam impedidos de receber visita o uso de videoconferência. Isso ingressa também na ideia de cuidados. E que não foi revogada. Não foi revogada. Ou seja, continua trabalhando com essa possibilidade, em tese. Sim, né? Se você não consegue visitar. Tem vários questionamentos com relação aos dispositivos da lei, a gente pode deixar para uma outra ocasião. E, obviamente, eu não posso deixar também de comentar que nós tivemos uma análise sobre o marco regulatório que estava, então, vigente,
que são as questões éticas, as análises éticas feitas pelo professor Eduardo Dantas, quando ele analisou as questões referentes à regulação do Conselho Regional dos Conselhos Federais de Medicina e a relação com os conselhos regionais sobre o comportamento, então, da telemedicina. Então, eu acho que sobre esse aspecto, fica o convite para todos lerem, adquirirem a obra, lerem, porque, como vocês podem notar, nós fizemos um caminho aí que, né, avança em todas as áreas, embora talvez a gente ainda não tenha respostas muito precisas para todas, fato é que nós precisamos aprofundar essas discussões cada vez mais. Obrigado, professora. Obrigado, professor, pela exposição. A gente já está um pouco avançado na questão do horário, né? A gente deixou combinado que terminaria no máximo 15, 10 para 7, porque os professores têm que dar aula hoje. Mas eu fiquei com uma questão na minha cabeça e eu gostaria que vocês respondessem para mim. Bom, a regulamentação do CFM na questão da telemedicina é muito atual. Acho que faz um mês e pouquinho que o CFM efetivamente regulamentou. E lá ainda tem a ideia de que a consulta presencial é o padrão ouro na questão da abordagem do paciente. Vocês entendem que a telemedicina, entendem que esse entendimento do CFM ele é condizente com a realidade, no sentido de que a telemedicina seria efetivamente, teria algumas fraquezas, sabe, na questão de abordar o paciente? Quais seriam essas fraquezas que a telemedicina teriam para o CFM entender que o padrão ouro, ou seja, que a preferência seria a questão da consulta presencial? Fer, quer começar? Tanto faz. Não. O que eu te diria, Leonardo, eu vou dar uma visão mais provocadora, na verdade, porque eu acho que eu sei qual é a resposta que a Fernanda vai te dar. Eu acho que é uma questão de cultura, tá? Em primeiro lugar. E uma cultura nossa, né? A gente viu isso em relação, por exemplo, às aulas, e volto aqui só fazendo essa analogia, em que havia uma demanda muito forte por uma presencialidade. E hoje se percebendo, por exemplo, especialmente na pós-graduação, em que é muito possível você produzir e ter acesso a muito conteúdo de qualidade, onde quer que você esteja. Então, por exemplo, nesse exato momento, nós três estamos em 3 cidades diferentes. Essa conversa simplesmente não daria certo se fosse de outra forma. E eu acompanho, eu saio daqui com um compromisso que é dar aula no curso coordenado pela professora Fernanda. Então eu tenho que obedecer a chefe aqui. E naquele caso, literalmente é uma turma nacional. Então eu tenho alunos do Brasil todo em uma sala de aula. E aí a riqueza dessa discussão é muito grande. Então eu acho que existe uma questão cultural, que é uma visão de você estar acostumado com um modelo e não precisar enfrentar problemas com ele porque você já domina esse modelo. E, de outro lado, algumas vantagens que existem, que é principalmente esse acesso mais amplo, essa nacionalização das discussões, essa pluralidade toda. Então, acho que tem que se levar sempre esses dois lados em questão. Te diria que vai ser assim por um tempo, se eu pudesse chutar o futuro, com bastante chance de errar. Mas é uma questão também de tempo para que a gente se adapte a esse novo modelo e que o domínio em relação a isso, principalmente conforme os treinamentos vão acontecendo e a resistência, principalmente das pessoas que são mais avessas à tecnologia, acabe se cedendo, você vai ter a proliferação de alternativas em relação a isso. Claro que talvez alguns aspectos específicos que demandem ali o contato efetivamente, talvez esses não, mas também vai ser uma questão de tempo até que a tecnologia avance a este ponto, com sensores, etc., permitindo... Se a gente já pode hoje fazer, né, um autoexame para saber se você está ou não contaminado com uma determinada doença, também é uma questão de você fazer autoexames, eventualmente, no futuro. Mas deixo aqui para... Isso eu deixo para o futuro, eu acho que hoje é uma questão de cultura. Fer, espero não ter falado muita besteira, porque eu sei que você vai falar na sequência, você vai ter uma visão diferente. Não falou, eu acho que tem uma questão cultural, sim, e que é ainda muito presente, até porque para o brasileiro a tecnologia é muito recente, né, para o brasileiro em geral, e então confiar na tecnologia, na intermediação tecnológica, às vezes é muito difícil.
Mas, para além disso, Leonardo, eu acho que você tocou num ponto importante, que é a questão do médico ter a percepção também do paciente que ele está lidando. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente está falando de um paciente idoso, pode ser que ele não esteja conseguindo enxergar na tela o que o médico está mostrando para ele. E daí a gente vai ter que trabalhar as questões das tecnologias assistivas. Também já escrevi um artigo com o professor Frederico sobre isso, em especial direcionado a pessoas ou que têm a própria dificuldade tecnológica de manuseio, ou as dificuldades decorrentes da idade, de alguma deficiência. Então, assim, se você vai oferecer telemedicina, você tem que estar preparado para oferecer também tecnologias assistivas, né, para que esse público possa ter acesso ao teu serviço. Então, eu acho que por isso que não dá para abandonar também como padrão ouro da medicina a consulta presencial, porque muitas vezes realmente ela vai ser necessária, não só porque o paciente não tem ou não consegue se entender com a tecnologia, mas porque vai ser necessário para o próprio ato médico, né? Enfim, mas porque, como eu falei, o principal objeto da atuação médica é o ser humano. Então, muitas vezes, realmente, uma consulta feita de modo digital não vai resolver e pode trazer até mais dúvidas do que benefícios para o paciente. Só que isso é uma questão, como eu falei, de muita sensibilidade de quem está oferecendo esses serviços. Então, só para finalizar, a gente pode falar que é um pouco mais complicado a implementação da telemedicina em algumas especialidades, como a geriatria, por exemplo. A telemedicina se enquadraria melhor em determinadas especialidades, seria mais difícil se aplicar em outras? Eu tenho certeza que sim, Leonardo. Eu tenho certeza que sim. Lógico, a gente hoje, nós já estamos com idosos que são imigrantes digitais, né? Eu e o Frederico somos de uma geração de imigrantes digitais. Então, lógico que no sentido de entender e manusear a tecnologia, cada vez será menor o problema, né? Mas a idade nos traz problemas, assim, né? De visão, né? O médico está mostrando alguma coisa para o paciente está conseguindo enxergar o que está na tela, né? Às vezes até a pessoa ela tem um dedo muito largo, ela não consegue manusear botão muito pequeno, smartphone, etc. Então, e lógico que os idosos eles têm essas questões dessa debilidade natural que vem com a idade. Né? E eu cada vez mais tenho certeza, eu me coloco na situação, porque eu estou percebendo que o negócio está indo ladeira abaixo para o meu lado aqui. Mas, e tem outra questão, talvez, Leonardo, que a gente não comentou, mas que pode ficar depois para uma outra conversa, que é a própria privacidade do paciente, e eu estou falando privacidade em casa. Por exemplo, fazer uma consulta de psicologia ou de psiquiatria usando videoconferência, não um aplicativo de vídeo. Qual é a garantia de que realmente eu estou tendo privacidade daquilo que eu estou falando com o psiquiatra, com relação ao resto da família? Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, até que o paciente entenda que se aquilo realmente é para ele ou não é uma tecnologia para a qual ele ainda consegue lidar. E eu acho que aí, se você me permite complementar, é a questão do consentimento de volta, né? A gente gira e volta nele, porque você vai ter que ter essa sensibilidade e ao mesmo tempo vai ter que partir também de uma opção do paciente de ser tratado, né? De obter esse tipo de abordagem tecnológica. A Fer falou, por exemplo, da terceira idade, mas a gente pode pensar também nas crianças, né? Então você eventualmente como que você vai trabalhar a tecnologia? A tecnologia pode ser muito lúdica para a criança, mas será que ela vai ser capaz de captar o que precisa ser captado da linguagem da criança, aquela coisa dela não poder parar, não conseguir parar na frente da câmera, não conseguir falar, enfim, de se expressar de uma outra forma. É claro que, de volta, isso é tecnologia e treinamento, né? Você vai fazer, vão surgir técnicas específicas para cada um das duas dificuldades, mas isso é questão também de tempo, né? Tá bom, professores, eu quero agradecer muito pela presença de vocês dois aqui.
agradecer por terem aceitado o convite tão gentilmente. E é basicamente isso. O nosso horário chegou e eu sei que vocês têm que dar aula, então não vou ficar me alongando mais aqui na discussão. E eu vou mandar nos grupos do nosso observatório os cupons e o link do livro, né? Então é isso, gente. Essa conversa vai ficar no YouTube, então se vocês quiserem acessar mais tarde, quiser compartilhar depois, fiquem à vontade. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, obrigado, professores, mais uma vez, professora Carla, professor Luiz Geraldo, por coordenarem esse projeto. E é isso, gente. Boa noite para todo mundo. E é isso. Tchau. Obrigado, Leonardo. Boa noite. Obrigada, Leonardo. Obrigado pelo convite.